Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional de hoje, meditaremos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 10 a 20, onde Paulo trata sobre os equipamentos, os EPIs, equipamentos de proteção individual que devemos usar, que o servo de Deus, assim como o soldado romano, deve usar nesta guerra espiritual contra as forças do mal, que já está chegando ao fim, porque Jesus está às portas. Aleluia! Aqui está escrito: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas, as arapucas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, que dá medo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo, neste breve texto que lemos, faz uma analogia, uma comparação simbólica entre o armamento, a indumentária do soldado romano, na época o maior exército da terra, e a sua comparação com as ferramentas espirituais em nossa luta contra as hostes espirituais do mal. E ele foi muito feliz porque isso era fácil de entender, haja vista haver um domínio constante e o contato com estes soldados fortes, a sua autoridade que gerava medo, ser bem semelhante ao temor que o povo de Deus causa quando ele está revestido das ferramentas espirituais aqui citadas. Então ele começa falando sobre a parte das entranhas, a parte da medula, a parte da cintura, que deve ser coberta com a verdade e a justiça. Começa na proteção dos pés, não só dos pés em si, o membro do corpo, mas dos caminhos que esses pés trilham para preparar o evangelho da paz em um tempo de muitas guerras. Tem que proteger também o coração, o peito, com o escudo da fé no braço, à frente. E também o capacete que protege a cabeça. O peito é protegido dos dardos inflamados do maligno, ou seja, flechas embebidas em betume com querosene, que uma vez ateado o fogo, ele vem e queima o nosso peito.
de maneira que o soldado atingido por esta arma do mal, ele morre tanto pela perfuração quanto pela queimadura, pelo estrago que esses dardos causam. Temos também o capacete da salvação, que temos que ter na cabeça, temos que ter na nossa mente, que somos salvos e vencedores. Nós temos que ter determinação no nosso trabalho no Senhor, para que possamos render mais, para que haja uma sinergia no nosso exército, ou seja, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, está conosco. E nós não podemos titubear, não podemos demonstrar medo, senão ficamos paralisados. E a palavra de Deus, a Bíblia, a espada do Espírito, que penetra até a medula, dividindo em duas partes. Nós temos também outra poderosa ferramenta, que é a oração que move o mundo, a oração que, se for feita com fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, ela move montanhas. E nós devemos orar não só para pedir a proteção, mas clamar. Orar no Espírito é clamar por todos os santos, por todos os soldados dessa seara, por todos aqueles que militam contra as forças do mal. Temos que ter em mente que essa luta não é brincadeira, porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Temos que estar vigiando, porque ele é traiçoeiro, ele ataca pelas costas, ataca no vale. E também pelos pastores, que se o pastor, se o líder, como Paulo, uma pessoa já experimentada, se ele cair, o estrago é grande. Temos que orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros, por aqueles que exercem autoridade sobre nós, para que eles tenham a palavra de comando com autoridade. Com o nosso inimigo, a gente não pede por favor. A gente ordena que ele saia em nome de Jesus, com intrepidez. E esse é o mistério do Evangelho. As coisas ocultas que só os líderes recebem a estratégia de comando da parte de Deus. E Paulo aqui se apresenta como embaixador, representante do lindo país onde existe amor, que está preparado para nós, onde não há guerras e nem dor. E ele se apresenta em cadeias, ou seja, as forças do mal tentam prender, principalmente a começar dos líderes, para que não possam cumprir a sua função, estando à frente do povo. E isso, às vezes, pode ser um instrumento de abatimento do moral da tropa. Mas, em Cristo, todo aquele líder, todo pastor, todo aquele que faz uso da palavra de comando, dizendo ao povo que marche, ele tem que ser ousado, tem que ser determinado, não pode ter dúvida, não pode gaguejar em sua voz, ele tem que falar firme, como cumpre fazê-lo. Como toda ordem de comando, quem já foi militar sabe, tem que ser dada de maneira que seja ouvida e obedecida por toda a tropa. Que o exército de Deus que nos ouve esteja atento, vigilante e receba essa palavra e possa fazer uso desta proteção, desses EPIs, equipamentos de proteção individual, que Deus coloca ao nosso dispor contra as hostes espirituais da maldade. Em nome de Jesus, amém. Invoca-me